Iniciando nesta manhã de quinta-feira o nosso culto a Deus, o Todo-Poderoso, maravilhoso, tremendo Senhor, bondoso Senhor. Nós, na maioria das vezes, nos esquecemos do nosso Deus, mas Ele nunca se esquece da gente. Deus é bom. Nosso Senhor é maravilhoso. Nós somos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, cheios de empáfia. Mas Deus é bom até assim para nós, até quando nós colocamos em nós esses adjetivos, mesmo assim Deus é bom. Deus cuida de nós, Deus nos sustenta, Deus nos alimenta, Deus nos dá capacidade de pensar, de raciocinar, de ver, de sentir. Deus é bom. Pobre, miserável daqueles que não conseguem ver a bondade do Senhor. Glórias a Ti, Senhor Deus, Todo-Poderoso, maravilhoso, boníssimo, Deus de amor, Deus de justiça, de graça, Deus de retidão, de obediência. Recebe-nos como adoradores nesta manhã, ó Pai querido. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, fala conosco. Queremos aprender, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Afasta de nós tudo isso que tanto te entristece e sustenta-nos nas tuas santas mãos. Esta é a oração que eu apresento a Ti, ó Deus querido e Pai amado, no nome poderosíssimo do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Bom, vocês sabem que a revelação de Deus para o ser humano, ela foi aumentando, né? Noé tinha um tipo de revelação, Abraão tinha outro, Moisés, e foi indo, né? Jesus Cristo trouxe para nós o ápice, bonito, né, esse termo, né? O zênite da revelação. Cristo trouxe o máximo da revelação. Não há revelação depois de Cristo. Não há. E o Mário? Não, há
Abre sua Bíblia aí, Hebreus. E é disso que hoje eu quero abordar esse assunto, revelação, de um outro ângulo, de um outro prisma. Né? Já falei muito sobre revelação, falsas revelações, mas hoje eu quero pegar este tema, Deus e revelação, para a gente ver de um outro ângulo, sabe? Hoje nós vamos ver esse assunto de um ângulo diferente daquele que você já viu, já ouviu. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Na minha Bíblia aqui, ó, tá até marcadinho em amarelinho. Eu peguei aquele marca-texto e marquei, porque isso é fantástico, isso que está escrito aqui. Eu escrevi aqui para ficar mais fácil, mas eu vou até ler na Bíblia. Eu gosto mais. Abriu aí? Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha só. Eu falei aqui que Jesus é o ápice, é o máximo da revelação de Deus, certo? Depois de Jesus não há mais revelação. Depois, quando eu digo depois de Jesus, eu estou dizendo depois da nova aliança, depois da Bíblia pronta, isso é depois de Jesus, tá? A Bíblia está fechada com Jesus. Não há nova revelação. Isso está escrito na Bíblia. Havendo Deus, outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por que está escrito aqui aos pais? Porque esta carta é aos hebreus, é aos judeus. Então, falado aos pais daquelas pessoas para quem esta carta foi endereçada, os judeus que já tinham partido. E falou aos pais pelos profetas. O que está escrito aqui? Que no passado, tudo que Deus queria falar, ele revelava através dos profetas. Jeremias, Isaías, Ezequiel, e vai por aí afora. Certo? E quem foi que falou para quem Jeremias falou? Para quem Oséias falou? Falou para os pais daquelas pessoas que receberam esta carta aqui. Aqueles que já, pais, avós, né? Certo? É isso? Você entendeu assim também? Os profetas é que falaram para os judeus, antigos, anteriores a esta data aqui. Mas que data é esta? Esta carta foi escrita mais ou menos 100 anos depois de Cristo. 100 e pouquinhos anos. Entendeu? Olha o que vem agora. Nestes últimos dias, nos falou quem? Deus falou com a gente pelo Filho. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Para mim não há dúvida nenhuma. No passado, aos profetas. Mas lá na Bíblia tem dom de tem, claro que tem. Só que depois de Cristo, os profetas pregam a palavra.
Não adianta vir com esse papo de, eu sou profeta, eu revelo. Você não revela coisa nenhuma. Lê Hebreus aí, capítulo 1, versículo 1 e 2. Larga de se enganar e de querer enganar os outros. Um golinho de café. O nosso irmão lá de Bonito, é Mato Grosso, né? Ele mandou um vídeo hoje de manhã, ele fazendo um cafezinho lá. O Getúlio, estava buscando o nome aqui. Eu senti o cheiro do café aqui, né? E eu vou tomar o meu. Agora eu deixo um papelzinho para limpar a boca, limpava com a mão, que coisa feia, né? Então, primeira coisa, meu irmão, isso não é... isso aqui é Bíblia, gente. É Bíblia. O que é Bíblia não é mentira. Mas eu conheço aquele profeta, olha, tudo que ele fala dá certo. Não porque dá certo que é bíblico. Tem tanta coisa que dá certo nos dias de hoje e que, obviamente, não são coisas bíblicas. Então, você não pode partir nunca desse pressuposto, desse princípio. Dar certo é bíblico. Se der certo é de Deus. Se não der, não é de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. Principalmente nesse país que a gente vive aqui, onde corrupto continua fechando contrato com o governo e vai por aí afora. Tem tanta gente que se dá bem passando o povo para trás. Então, não use esse princípio. Se dá certo é de Deus, se não der certo não é de Deus. Não é um padrão coerente com a Bíblia para se usar. Então, quando essa história de revelação, né? A gente sempre precisa estar ligado nisso. Deus falou? Foi Deus que falou? Ou é a minha mente, a minha alma, o meu desejo que está falando comigo? De que modo Deus falou? O que foi que Deus falou? Será que Deus falou tudo o que Ele, Deus, tinha para dizer? São perguntas que a gente deve fazer quando a gente achar que Deus falou com a gente fora da Bíblia, ou mesmo na Bíblia. E onde é que a gente vai encontrar, queridíssima irmã em Cristo, queridíssimo irmão em Cristo, onde é que a gente vai encontrar um registro muito bem feito, único registro bem feito da revelação de Deus para o homem? Aonde? Na Bíblia. Não tem outro lugar. Não é no testemunho de alguém que foi lá na frente da igreja, pegou um microfone e começou, olha, porque... Não é. É na Bíblia. Existem testemunhos que são verdadeiros? Existem. Claro que existem. Mas quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, o que você quer dizer com isso? Que eu ouço o testemunho, quando eu for contar, eu já contei diferente. Ou eu diminuí ou eu aumentei. O ser humano é assim. Os cristãos afirmam, nós cristãos, que lutamos para ser cristãos verdadeiros, a gente batalha, eu pelo menos, eu tenho certeza que você também batalha para ser cristão verdadeiro. Você batalha.
Porque ser cristão, né, nos dias de hoje aí é difícil. Ser evangélico é fácil. Agora ser cristão, né? O que a gente precisa entender, e eu estou aqui me esforçando, hein? Para você entender. Não que você tenha dificuldade de entender, não é? Quando eu falo assim, que eu me esforço para você entender, é porque eu tenho dificuldade de explicar algumas coisas. Explicar a revelação de Deus, falar de Deus é dificílimo. Porque Deus está acima do nosso entendimento total. Ontem eu estava explicando para minha neta, né, sobre música gospel, louvor e hino. E ela entendeu, eu consegui. Ela tem 8 anos. Ela entendeu. Tem coisas que a gente consegue explicar, tem coisas que são mais difíceis. Então, quando você faz uma música, por exemplo, a música, o que é a música? A música, ela é um tipo de arte que é a autoexpressão da pessoa. A pessoa se expressa através da música. Então a gente precisa entender que a criação de Deus é um ato de autorrevelação de Deus. Assim como a música é um ato de autoexpressão do homem. Não tem músicas que nós achamos que linda essa música. Tem letra e música que são muito bonitas, né? Por quê? Porque a expressão, o homem se expressa ali naquela música, naquela letra, naquele poema, entendeu? E como é que é um ato de expressão de Deus? A criação. Tudo que Deus criou, tudo que existe, é revelação de Deus para nós. Está na Bíblia. Isso que eu estou falando está na Bíblia. Aliás, eu não venho aqui para falar coisas, quando é da minha cabeça, eu digo, isso aqui é minha opinião, hein? É ponto de vista meu, é particular. Mas eu não estou aqui para trazer o que eu penso, ninguém quer saber o que eu penso. As pessoas querem saber o que a Bíblia fala dos assuntos. Então, se você abrir no Salmo 19, verso 1, você vai encontrar isso que eu acabei de falar na Bíblia. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A auto-revelação de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, está falando isso também. Isso que eu acabei de falar, que a música é uma autoexpressão do ser humano. Para a gente entender, a criação é um ato de autorrevelação de Deus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem
e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem são esses eles aqui? Quem são essas pessoas? São aqueles que não veem a criação como auto-revelação de Deus. Como as pessoas olham para aquelas coisas lindas, cachoeiras, montanhas e não sei o quê, e não vê que isso tudo é Deus se revelando. Não consegue ver, não consegue. Por quê que as pessoas não conseguem ver a criação, a lua, o sol, as estrelas, não conseguem ver isso como revelação de Deus? Por quê? Porque estão com os corações sujos pelo pecado. Aquele que está, pelo menos, lutando para limpar o encardido dos corações, consegue ver numa floresta um sermão de Deus, consegue ver no céu, no mar, um grande sermão do nosso Deus e Senhor. Isso é revelação de Deus. Não isso que eu estou falando, essas coisas todas são revelação de Deus. Deus não deixou cada um de nós sem um testemunho da sua revelação. A consciência, é claro, numa medida limitada, né? Ela fala para a nossa consciência fala para cada um de nós da lei de Deus e do julgamento. A consciência, até mesmo do mais vil assassino, do mais terrível e violento ladrão, a consciência dele fala para ele do julgamento de Deus que um dia virá. Ah, Mário, não fala. Fala. Você sabe quando que um vil assassino, um violento ladrão, ouve a sua consciência falando do julgamento que um dia virá? Quando ele se torna, de alguma forma, vítima. Quando que um assassino, um estuprador, um ladrão maldoso, quando que ele se torna vítima? Quando ele é preso, cai na cadeia, ele se torna vítima dos outros. Um estuprador, você já sabe. Um ladrão vai ser roubado lá dentro da cadeia por outros ladrões. E um assassino, quantas vezes são mortos e feridos lá? Então esta gente, quando num embate legalista com a polícia, ele leva um tiro, quando ele se torna vítima de alguma forma, né? Ele entende que tudo aquilo que ele fez para os outros faz mal para ele também. Porque no juízo de Deus, querido irmão e querida irmã, que todos vamos passar, né? Ninguém vai chegar lá com hipocrisia, sabe? Não, isso aqui para mim é certo. Não importa se para mim é certo, se para Deus é errado, vale o que Deus quer.
o que Deus pensa. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que cadeia não pode, a prisão, né? Por que uma pessoa é julgada e é presa por tantos anos? Para que ela se torne vítima, e isso faz com que ela, né, entenda o juízo de Deus que ela abandonou por tanto tempo, quando ela fez os outros de vítima. Ah, mas então você está apoiando maus tratos? Não. Não estou apoiando. Claro que não. Que pergunta. Mas cadeia não é lugar de veraneio. Não pode ser. Porque às vezes que prisão domiciliar é piada de extremo mau gosto contra a sociedade. Por causa disso que visita íntima na cadeia é uma afronta à sociedade. Visita íntima, redução de pena, saidinha. À luz de tudo isso que nós estamos falando aqui, está chamando o cidadão honesto de idiota, de tolo, de fracassado por ser honesto. Porque só quando o maldoso se torna vítima é que ele vai perceber claramente que o juízo de Deus existe. Isso, na teologia, de uma maneira grosseira eu estou falando, hein? Não estou entrando em detalhes técnicos aqui, tá? Mas isto nada mais é do que revelação natural. É a autorrevelação de Deus. É revelação natural. São todas as maneiras dignas que o Todo-Poderoso usa, né, para apontar a falha ou as falhas humanas no seu estado caído, que é o estado que o ser humano vive aqui na Terra. A Terra, ainda hoje, dia 25 de julho, é um lugar caído. Ah, mas existem, eu não sei. Eu creio que não. Mas a Terra é um lugar caído. E ninguém pode adorar a Deus. Isso eu falo aqui todos os dias. Ninguém ama quem não conhece. E ninguém pode adorar a Deus sem reconhecer a existência de Deus. Presta atenção, que eu falei do ladrão, da cadeia, não falei agora há pouco? Por que eu estou falando isso? Porque a consciência de todo ser humano fala para ele da lei de Deus. Todo ser humano tem isso na sua consciência, mas a consciência do ser humano não consegue levar o ser humano a obedecer a Deus. Ele sabe, a consciência faz com que ele saiba, mas não leva ele a ter obediência. Você já tinha? Eu não estou. Quando eu pergunto isso é para saber, gente, sinceramente. Caramba, caiu aqui. É para saber mesmo
Você já tinha ouvido esta abordagem sobre revelação? Eu creio, meu irmão, eu posso estar errado, minha irmã, isso não é para. Não é. É para alertar você. Isso aqui eu não sei, isso que você não vai ouvir em púlpito dessas denominações nunca. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é uma abordagem diferente de revelação, não essa abordagem superficial de pessoas no cantinho aqui e ali. Deus mandou te falar. Para. Porque Deus, na sua graça, supre toda a nossa necessidade. Na revelação de Deus, por causa disso que revelação é um assunto importantíssimo, que precisa ser abordado com muita seriedade e responsabilidade. Porque na revelação, o que se move na revelação no mundo espiritual, além do natural, é o mundo sobrenatural também. Na revelação, não se esqueça do que nós lemos em Hebreus 1, 1 e 2, hein? Na revelação, Deus revela-se a si mesmo, a sua vontade e o seu gracioso plano de redenção através de Cristo. E este plano de salvação, ele é suficiente para salvar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser salva através deste plano de Deus para a salvação. Normalmente, porque tem um monte de uma porção de denominações e seitas que se dizem cristãs, né? Mas não aceitam a Bíblia como a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, nada pode se igualar a ela. Ela tem que ser suficiente. Mas esse negócio de Bíblia, não sei, um homem que escreve, né? Então, eu vou trazer uma outra abordagem sobre isso. Eu sempre digo assim, lógico, né? É uma abordagem bem comum, né? É claro que é o homem que escreve, né? Porque nenhum outro animal consegue escrever, né? E eu ainda brinco, você já viu algum pernilongo escrevendo com uma caneta na mão? Claro que não. Um lápis na mão? Não. E não é surpresa, não pode ser surpresa para um ser humano que Deus viesse a produzir um livro. É surpresa, mas por que Deus produziu um livro, né? A Bíblia é um livro, é uma coleção de livros que esta coleção junta se torna um livro. Porque escrever faz parte do ser humano. Escrever, ler, falar aquilo que escreve,
escrever aquilo que se fala, é a nossa linguagem. Agora eu convido você, para você ver como Deus é bom. Olha só, a gente precisa ver a bondade de Deus em tudo. Abre sua Bíblia no Salmo 40, no verso de número 7. O ser humano precisa de livro, sempre precisou, seja um livro escrito numa pedra, né? Seja um livro escrito num barro, com aquelas cuneiforme, né? Aquelas letras e tal, seja num couro de um animal, o homem sempre precisou de um livro. E o próprio Deus usa esse objeto para falar da gente. Salmo 40, verso 7. Então disse: eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito. Porque a linguagem humana é a revelação de Deus, gente. Isso é revelação. O resto é blá blá blá, é blá blá blá. O resto é conversa, o resto é carnalidade, emoção. E aí entra um perigo maior, pode ser uma coisa diabólica. Então, para a gente já ir encerrando, porque o tempo está fechando aqui, acabando, né? A história da revelação registrada na Bíblia mostra que a revelação foi de natureza progressiva. Do Éden até o Calvário foi uma jornada muito longa, cheia de eventos, cheia de coisas acontecendo. E com o passar dos séculos, Deus revelava para o povo da época mais e mais de si mesmo e do seu plano. Isso é revelação. O progresso humano, né, ele foi esporádico. Por que esporádico? Porque existiram épocas em que o ser humano teve muito progresso, outras muito parado o progresso, mas não foi aleatório. Isso quer dizer, nunca esteve fora do controle do Deus eterno. Porque cada passo do progresso humano, a Bíblia, bem lida e compreendida, nos mostra que o progresso sempre tem como direção um objetivo maior, que é o objetivo de Deus. E há cerca de 2000 anos atrás, o nosso Senhor e Deus deu a sua palavra final. Palavra final. Isso quer dizer o quê? Que o sol da revelação, a iluminação, chegou ao seu ápice. Não tem outra revelação. A última revelação foi o livro do Apocalipse. E a epístola, a carta aos Hebreus, a missiva aos Hebreus, nos dá uma declaração muito clara, claríssima a respeito de tudo isso que eu estou falando aqui. Cuidado com revelação, porque revelação é só bíblica, o resto, pode até dar certo, mas não é bíblico. Se não é bíblico, você tem que estar preocupado, porque ela pode ser carnal, ela pode ser emocional ou pode ser diabólica. Porque Hebreus deixa isso claro para a gente, Hebreus 1:2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias e a partir de Cristo,
nós estamos nos últimos dias, né? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Que a graça do nosso Deus e Senhor esteja preenchendo a sua vida, iluminando com a luz da sua glória a sua mente. Senhor, eu quero particularmente agradecer por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Graças eu te dou. Continua falando conosco, fazendo com que a gente entenda, porque só te entendendo, cada dia mais um pouquinho, te conhecendo, a gente vai poder te amar. Glórias a ti, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.